Bom dia, turma! Então, na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos falar um pouquinho da observação do céu. Então, inicia aí na página 28, né, com um textinho sobre a observação do céu, falando, né, então, que em 1609, Galileu Galilei ouviu falar, né, de um instrumento que permitia, então, fazer observações à distância. Mesmo sem nunca ter visto tal instrumento, né, ele construiu a sua primeira luneta, tá? Um instrumento óptico, né, então, que permite observar corpos celestes com um aumento, tá? E aí, né, embaixo aqui, tem ali, né, vamos relembrar o nome das fases da Lua? Então, o fato da Lua realizar um movimento em torno do nosso planeta faz com que a forma que nós vemos ela daqui da Terra se modifique ao longo do mês. Então, a partir de agora, né, você vai estudar os movimentos dos astros e como isso altera, né, a forma como nós os enxergamos, ok? Então, página 29, a Lua. Então, a Lua é o satélite natural da Terra. Todos os meses ela completa uma volta em torno do nosso planeta, sendo, né, iluminada de forma diferenciada pelo Sol. Por isso, a Lua é vista no céu, ora bem iluminada, né, a Lua cheia, ora sem refletir luz alguma, que é a Lua nova. Então, entre essas fases, a gente pode observar a Lua crescente, né, que está a caminho da Lua cheia, e ela está crescendo, né, e a Lua minguante, que está a caminho, então, da Lua nova. Ou seja, depois da Lua cheia, ela começa a minguar, diminuir, certo? Então, observe o esquema aí que mostra, né, as diferentes fases da Lua, ok? E aí, né, conforme vai fazendo a rotação, a Lua, né, vai fazendo a rotação em volta da Terra, ela é mais iluminada ou menos iluminada pelo Sol, e aí é o que, então, nos é refletido, ok? A nossa visão dela daqui da Terra. Continuando, né, na página 30, as fases da Lua são as mesmas em todo o mundo. Entretanto, elas se apresentam de formas diferentes dependendo da localização do observador, né? Quem está no hemisfério sul, por exemplo, pode observar que a Lua crescente tem um formato de C e a Lua minguante tem um formato de D. Já no hemisfério norte, ocorre o oposto, tá? E aí temos o Ciência em Ação, tá? Então, cada fase da Lua costuma durar cerca de uma semana e pode ser expressa, né, em calendários lunares. Vamos observar as fases da Lua em um período de 2 meses para verificar, então, o quanto ela modifica. Ao todo, serão 8 observações, uma para cada semana. Você deverá anotar o dia e a hora da sua observação e desenhar o aspecto da Lua, completando o quadro disponível, então, no material de apoio, tá? E aí, então, tem, né, eu trouxe para vocês aí essa observação da Lua. Obviamente, a gente não vai ter tempo, né, de observar esses 2 meses e registrar, tá? Ter tempo vocês até poderiam ter, mas eu sei que vocês vão acabar esquecendo e a gente tem férias, e férias a gente não estuda, né? As férias vocês descansam, tá? Então, façam aí, né, essa semana e a semana que vem, ao menos, né, a semana 1 e a semana 2, ok? Constelações. Então, observe essa imagem, né? Essa imagem, ela retrata parte do céu observado do hemisfério sul, onde a gente está, com um destaque, então, para a constelação de Órion. Você se lembra o que são constelações? Página 31, né? Então, desde as antigas civilizações, os seres humanos observam os pontos luminosos no céu e imaginam figuras entre eles. Esses agrupamentos de estrelas foram historicamente chamados de constelações, né? Ao todo, existem 88 constelações e cada uma delas tem seus limites definidos. Todas as estrelas que estão dentro dos limites de uma constelação pertencem então a ela.
quer façam parte da figura que dá nome a essa constelação, quer não. Agora você vai criar a sua própria constelação. Observe o céu em uma noite sem nuvens e encontre alguns pontos luminosos. Tente imaginar algumas linhas entre esses pontos. Depois faça um desenho da constelação que você imaginou e dê um nome a ela, tá? Então, vamos supor que, né, quando a gente olha as nuvens, a gente consegue imaginar ali algum desenho. Vocês vão fazer a mesma coisa com as estrelas. Então, vocês vão ter que observar a noite, observar as estrelas, imaginar algum desenho, né, e escrever o nome da constelação, então, porque vocês vão inventar o nome de uma constelação e como esse desenho se formou no céu, certo? Página 32. Os astros são percebidos por nós como se estivessem em uma esfera ao redor da Terra, a esfera celeste. Desse modo, podemos imaginar as constelações como se estivessem presas a essa grande esfera que se movimenta em torno da Terra. Ao observarmos o céu, temos a impressão de que é o Sol, a Lua e os demais astros que se movimentam. Esse movimento aparente dos astros, ocorre devido à rotação da Terra, e o seu sentido é oposto ao movimento do nosso planeta. Ou seja, os astros aparentam se mover de leste para oeste, mas é o contrário, é nós que nos movemos, né? Então, se pudéssemos ver o planeta Terra lá do espaço durante um bom tempo, poderíamos perceber ele girando. Porém, aqui, como habitantes da Terra, esses movimentos podem ser constatados pelo movimento dos astros no céu. Continuando, né, página 33, então, observando o céu, né, de um mesmo local, em diferentes horários, podemos perceber a movimentação dos corpos celestes, tá? Veja, então, como as constelações se movimentam em apenas 2 horas de observação. Para isso, localize as constelações de Escorpião, Centauro e Cruzeiro, tá, nas imagens, e depois observem suas posições e os seus sentidos, tá? Então, aí vocês têm 4 imagens, tá? Dessas constelações, e conforme vai passando o tempo, então, como elas vão se movimentando e a gente vai enxergando elas de outra maneira, tá? Continuando, né, na página 34, o movimento, então, de rotação da Terra faz com que o céu seja diferente de dia e de noite. Já o movimento de translação faz com que o céu se modifique ao longo do ano, tá? Então, o movimento de rotação é aquele movimento em que a Terra faz em torno dela mesma, e o de translação é aquele que faz em torno do Sol, ok? Página 35, então, tá? Leia aí o trecho do poema Lua Adversa, de Cecília Meirelles, e depois, né, vocês respondam as questões sobre esse poema, né? Então, os versos fases de andar escondida e fases de vir para a rua podem ser relacionados com quais fases do ciclo lunar, tá? E aí depois pede para vocês observarem essas 2 luas crescentes, tá? E como isso é possível, então, né, acontecer essa mesma imagem, tá? Sendo que as 2 são de lua crescente, tá? Lembrem por que elas aparentam ser diferentes em locais diferentes. Na 36, né, existe um tipo de fotografia que registra um movimento que ocorre em determinado local. Para isso, a câmera precisa ficar posicionada no mesmo lugar, tirando várias fotos, que combinadas então produzem um efeito de movimento. Observem uma imagem feita a partir da observação do céu em um período da noite, tá? O que cada uma dessas linhas que apresentam, que aparecem no céu noturno representa? Ok? O que representa essas linhazinhas? Considerando o tipo de movimento representado na imagem, podemos concluir que isso é porque a Terra gira em torno do Sol, o universo gira em torno e a Terra sempre fica parada, ou a Terra gira em torno de si mesma, tá? Na 4, leia a tirinha em que a personagem Henriqueta está observando as estrelas. Então, em relação à observação dos astros, leia as afirmativas e escreva V para verdadeiras e F para falsas.
Página 37. Você deve ter ouvido falar em um livro chamado Pequeno Príncipe. Esse livro foi escrito há muitos anos e conta a história de um piloto de avião e um menino que diz ter vindo de um planeta distante, né? E aí tem um trechinho aí. Como na fala do Pequeno Príncipe ao seu amigo piloto, cada pessoa tem uma forma de ver as estrelas. Você estudou as constelações, né, recebem diferentes nomes e a forma como são percebidas está associada ao movimento que a Terra realiza em torno de si mesma e ao redor do Sol. Com base nessas informações, escreva um texto informativo contando o que o céu, as constelações e a Lua representam então para você, ok? Então, né, leiam aí o trechinho e com base em tudo que você tem, responda essas questões. E finalizando, temos o Agora Eu Sei, né, que traz tudo que nós estudamos neste capítulo sobre lentes e espelhos, né, estarem presentes em muitos instrumentos utilizados para a observação de objetos. As fases da Lua, então, são as mesmas em todo o mundo, dependendo, obviamente, da localização do observador, a Lua pode se apresentar de formas diferentes, e o movimento da Terra, então, né, que faz com que o céu seja diferente de dia e de noite. E para finalizar, tem ali a lupa, né? E na bandeira do Brasil, cada estrela indica uma unidade federativa, ou seja, um estado, tá? Do nosso país. E a distribuição dessas estrelas, então, representa a visão parcial do céu às 8h30 da manhã do dia 15 de novembro de 1889, dia da proclamação da República. Faça uma pesquisa sobre as estrelas da bandeira brasileira e complete, então, a ficha presente no material de apoio. E aí, então, vocês têm nessas duas páginas aí de material de apoio, né, essa à frente, as constelações da bandeira, ok? E depois o verso, tá? Então, no centro da bandeira do Brasil, é fácil identificar a constelação do Cruzeiro, tá? Do Cruzeiro do Sul. Faça um desenho dessa constelação e indique o nome das estrelas que formam o Cruzeiro do Sul. Então, para isso, vocês vão ter que pesquisar o nome das estrelas. E A2, pesquise e escreva o nome de 10 estrelas presentes na bandeira do Brasil e da unidade federativa e o que elas representam, ok? E qual estrela, então, corresponde à unidade federativa em que você mora? Tá? Então, pesquisa aí o significado das estrelas e qual dessas estrelas, então, é a que nos representa. Representa o Rio Grande do Sul, ok? Essa era a nossa aula de hoje, então, de ciências, né? Um pouquinho longa, mas para encerrar o nosso livro, certo? Então, coloquem em dia o livro de ciências. Semana que vem nós temos, né? Vou mandar a agenda para vocês essa semana. Semana que vem nós temos uma videochamada individual em que eu vou ligar para vocês para olhar todos os livros para estar tudo completinho e eu finalizar a nota, ok? Então tenham um bom dia, bons estudos e até a próxima aula.